Hello, my friend! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Eu vim aqui contar o meu relato do parto, o meu relato de como foi engravidar aqui em Portugal. Já tô devendo esse vídeo faz um tempo, só que eu estou com um bebê recém-nascido, ó, o Yuri tá aqui. Eu decidi gravar aqui no meu quarto, por quê? Porque ele tá aqui, deitadinho na minha cama, já dei mamar, ele tá dormindo, e eu tô com o meu aquecedor ligado, tá? Então tá bem confortável o quarto pra ele, e vamos ver se eu consigo gravar todo o vídeo antes dele acordar. Que eu duvido muito, né? Mas vamos lá, eu vou tentar ser o mais breve possível e vou tentar dar um resumão aqui, tá? Eu quero contar com detalhes, mas ao mesmo tempo eu vou tentar resumir pra vocês, pro vídeo não ficar muito comprido e caso ele comece a chorar e queira mamar, eu não tenha que parar pra dar mamar na hora do vídeo, tá? Então vamos lá, gente. Pra quem não sabe, pra quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu moro em Portugal há 3 anos, juntamente com o meu esposo e o meu filho de 12 anos. Ele tinha 9 quando a gente veio pra Portugal, hoje ele tá com 12. E quando a gente chegou em Portugal em 2019, nós afloramos o desejo de ter outro filho. A gente não queria ter outro filho, a gente ia ficar com um filho só, a gente só ia ficar com o de 12, que é filho nosso, meu e dele. E quando a gente chegou em Portugal em 2019, aflorou esse desejo, tá? Eu já tinha determinado que eu não ia ter mais filho, meu esposo ele ia fazer ligadura no Brasil, ia fazer vasectomia, né? E a gente não ia ter mais filho. Só que não deu pra fazer a vasectomia no Brasil, chegando aqui, o desejo veio no nosso coração. Em 2019 não tinha nova lei, né? Que é quando filhos de imigrantes que nascem aqui têm direito à nacionalidade, né? Tinha toda uma burocracia na época para que isso fosse possível. E logo em seguida veio a questão da pandemia, a gente tinha acabado de chegar em Portugal, a gente não sabia como ia ser nosso futuro aqui. Era um futuro incerto, a gente não sabia como ia ser as coisas e tudo mais. Então a gente não meteu as caras, só fazendo um filho logo assim que a gente chegou, né? O que a gente fez? A gente esperou um pouco para ver como ia ficar a nossa vida financeira, como ia ficar a nossa vida aqui em Portugal. E logo em seguida estourou uma pandemia. Então veio aquela preocupação na pandemia, a gente não sabia o que ia vir pela frente, né, relacionado à pandemia. Então a gente foi prudente e falamos, não, vamos esperar passar todo esse furacão e ver no que vai dar. E foi o que aconteceu. Aí quando foi início do ano passado, que a gente viu que a pandemia estava amenizando um pouco, né? A gente já tinha vacinas, eu já tinha tomado 2 doses da vacina e tudo mais. E a gente decidiu tentar, até porque a gente sabia que poderia ser rápido ou poderia demorar a acontecer a gravidez. E foi o que aconteceu. Para eles tomar remédio, começamos a tentar no início do ano passado. E eu só vim engravidar em fevereiro deste ano. Então, tipo, demorou um ano pra gravidez acontecer. E veio no momento certo, na hora certa, porque veio nesse ano. Foi um ano que a pandemia já estava totalmente controlada, né? Já não estava tendo mais tantos surtos. E já tinha até a terceira dose da vacina. Enfim, quando eu engravidei, eu não descobri logo de cara, eu engravidei em fevereiro. Eu nunca descobri logo de cara, gente, minhas gravidez. A do meu mais velho, do meu primogênito, eu descobri em um mês, tava com mês de gestação. E a do Yuri eu descobri com 2 meses, porque eu engravidei dele em fevereiro. E quando eu descobri, eu já tava com 8 semanas. Então eu descobri com 2 meses. E aí o que acontece? Eu fui no centro de saúde, né, avisar que eu estava grávida. Centro de saúde aqui em Portugal, gente, é como se fosse o posto de saúde no Brasil, tá? Ele tá mexendo pra caramba, gente. Tô achando que ele vai acordar e eu não vou conseguir gravar o vídeo todo, com ele dormindo. Mas vamos lá. E eu peguei e fui no centro de saúde e falei que eu precisava de uma consulta médica porque eu estava gestante. Eu tinha feito teste de farmácia, deu positivo. E aí, quando eu cheguei no centro de saúde, eles conseguiram um médico pra mim, consultas abertas. Por quê? Mesmo eu morando em Portugal há 3 anos, eu não tinha médico de família. Devido a esse surto do Covid, estava bem difícil conseguir médico de família. Então, eu consegui uma consulta aberta com médico aleatório. E a minha primeira consulta foi com uma médica bem novinha, bem novinha. E a primeira pergunta que ela me fez no consultório foi... A pergunta que ela me fez foi planejado? Eu falei, foi. Aí ela já cortou o assunto ali. Mas por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque aqui em Portugal, gente, o aborto é legalizado. Então eles te perguntam se foi planejado ou não. Porque se você falar que não foi, eles vão te dar a opção de tirar, né? Eles dão essa opção de você tirar. E eles insistem pra você tirar. Enfim. Eu falei, não, foi planejado. Eu tô um ano tentando engravidar e aconteceu agora, né? Depois de um ano. E aí ela me perguntou se eu fumava, se eu bebia, me fez algumas perguntas pra poder preencher lá o formulário do computador e tudo mais. Ela foi até bem atenciosa comigo e tal. E aí, o que eu descobri? Eu descobri que no hospital público aqui em Portugal, no centro de saúde e tal, só tem 3 ultrassonografias que são batidas. A primeira ultra, ela só é batida com 3 meses de gestação, tá? Porque na cabeça deles, antes dos 3 meses, o bebê pode não vingar. Então, eles só botam a primeira ultra pra ser batida com 3 meses, tá? Então, o que aconteceu? Eu estava muito preocupada, sem saber se estava tudo bem com o bebê, se minha gestação estava correndo bem. E aí eu liguei pro SNS 24, que é um centro de saúde aqui que você liga. E eles te dão um pré-atendimento pelo telefone, e dependendo da situação, eles te encaminham para o hospital.
E é uma ótima opção, né, pra quem não quer. Olha, tá começando a chorar, gente. Qualquer coisa eu dou pausa aqui no vídeo, vou dar mamar ele e depois eu volto com o vídeo, tá? Vamos ver se ele fica quietinho. Então, o que acontece? O centro de saúde, o SNS 24, ele é pra você ter um pré-atendimento por telefone pra você não ter que se deslocar diretamente ao hospital. Então, eu liguei pra SNS 24, falei que eu não estava me sentindo muito bem, que eu estava sentindo muita cólica, que realmente eu estava. Relatei algumas coisas pra ele, disse que eu estava gestante, que eu estava no início da gestação. E aí eles me encaminharam para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, a minha ficha já estava pronta e eu só entreguei o meu cartão. Não, eu não estava com cartão de residência ainda. Eu entreguei meu passaporte. E automaticamente já fui atendida, passei pelo pré-atendimento e depois fui para a maternidade. Chegando lá, fui para a maternidade e bati uma ultrassonografia, uma transvaginal. E aí, na transvaginal, eles viram que estava tudo bem com o bebê. Eu ouvi o coração dele pela primeira vez. E foi mágico, foi maravilhoso, porque ali eu tinha certeza que tava correndo tudo bem com a minha gestação. Porque eu não ia aguentar ficar esperando 3 meses pra bater uma ultra. Enfim. E na minha primeira ultra, nessa primeira transvaginal, gente, olha, o que eu vou fazer? Eu vou gravar 2 vídeos, tá? Por quê? Porque é um relato muito grande, tá? Desde o início da minha gestação, todo o processo. Então, você que tem interesse, quer saber com detalhes como foi todo o meu processo de gestante aqui em Portugal, tá? Fiquem, né, assistam até o final e também assistem a parte 2, tá? Então esse iníciozinho aqui eu vou explicar como que foi e depois eu vou contar o meu relato de parto, como foi no hospital, porque senão esse vídeo vai ficar muito, muito, muito comprido. Eu peço desculpa também pela qualidade do vídeo, tá? Porque eu tô no meu quarto, a luz daqui não é muito boa. Eu tô com a ring light aqui pra apoiar o telemóvel, mas não liguei a luz dela. Mas o importante aqui é o que eu vou relatar. Nessa minha primeira transvaginal, foi descoberto mioma. E aí ela falou assim, você sabia que tá com mioma? Eu falei, não. Aí, nisso, eu fui colocada com gravidez de risco por causa desse mioma, para eles poderem ficar acompanhando. Então, aí já mudou toda a história. Por quê? No centro de saúde, que seria como se fosse o posto de saúde do Brasil, ali você tem consultas abertas, se eu não me engano, é uma por mês ou uma a cada 2 meses, alguma coisa assim. E as ultras, elas são 3 ultras por 9 meses de gestação. Então, você só vai ter direito a ter 3 ultras por 9 meses. Uma no primeiro trimestre, uma no segundo e outra no terceiro. Aí mudou toda a história. Eu fui colocada em gravidez de risco por causa do mioma que eles queriam ver a evolução. E aí eu fui colocada para ser consultada, no hospital. Então, a partir daí, eu ia ser monitorada pelo hospital e eu iria ser monitorada pelo centro de saúde. Então, eu passei a ser a ter mais assistência, vamos dizer assim. Então, eu comecei a ter mais consultas no hospital e consultas no centro de saúde. No centro de saúde foram até menos consultas do que no hospital. Então, tipo assim, eu tinha pelo menos aí no mínimo umas 2 consultas por mês no hospital, fora a do centro de saúde. Então, quer dizer, para quem teria uma consulta no centro de saúde a cada 1 mês ou a cada 2 meses, eu passei a ter 3 consultas no mês, intercalando entre o hospital e o centro de saúde. E aí, toda vez que eu tinha consulta no hospital, era batido uma ultra. Toda vez. Era batido uma ultra pra ver o bebê e ver o mioma. Então, quer dizer, pra quem ia bater só 3 ultras em 9 meses, eu bati pra mais de 10. E aí, toda vez que eu tinha consulta no hospital, era batido uma ultra. E teve coisas que vou dizer pra vocês, teve muita coisa que eu tive no público, que no particular do meu mais velho no Brasil eu não tive. Antes de mais nada, vou relatar pra vocês aqui que eu sou mãe de terceira viagem. Eu tive uma filha com 15 para 16 anos no hospital público do Brasil. Foi parto normal. Público. No Brasil, parto normal. Eu tive o Israel, que tem 12, no particular no Brasil, por cesariana, por escolha minha, tá? E agora eu tenho o Yuri por cesariana, por necessidade, que eu tive que ter, tá? Então, muitas vezes eu vou comparar o hospital público daqui de Portugal com o particular do Brasil, onde eu tive o meu mais velho, e com o público do Brasil, que eu também tive a experiência da minha primeira gestação, ok? Gente, eu vou dar uma pausa aqui pra dar mamar ele, tá? Pra mim não ter que ficar dando mamar e eu não vou conseguir falar com vocês dando mamar ele ao mesmo tempo. Pra ver se ele se aquieta, mas ele tá querendo, já tá gemendo aqui, já querendo, querendo chorar. E aí, o que acontece? No hospital público, eu tive um atendimento muito mais preciso, né? Então, eu fiz muito mais exames, eu fui muito mais, como é que fala? Eu tive muito mais coisas, né? Enfim. E aqui, no hospital, toda vez que eu ia nas consultas tinha ultras, eles mediam minha pressão e eu fiz muitos exames de sangue também. Mas vamos lá. Esse foi um dos diferenciais, tá? Eu fui muito bem atendida, gente, no hospital. Não tenho o que falar na questão da minha gestação no hospital. Todas as minhas consultas eu fui muito bem atendida. Eu fui muito bem acompanhada. Claro que uma vez ou outra tinha um médico que, tipo... o que eu posso explicar pra vocês é que eles não são tão atenciosos como os médicos brasileiros,
tá? Aqui eles são muito práticos, né? Eles fazem o que tem que fazer e pronto. Claro que eu peguei médicos atenciosos que me ouviram, que tiraram minhas dúvidas, né? E tudo mais. Mas assim, eu nunca sofri ignorância, preconceito. No hospital, não, tá? Mas nesses 3 anos de Portugal eu já sofri preconceito e racismo. Mas foi em outras ocasiões. Mas no hospital, que é o meu relato aqui de hospital, eu não tive, tá? Ele se aquietou, gente, então vambora. Então eu não tive, tá? Então todas as minhas consultas eu fui bem atendida, eles fizeram o que tinha que ser feito, né? Monitoraram muito bem meu filho, me monitoraram muito bem. Como eu falei pra vocês, eu tive coisas aqui no hospital público que no particular do meu mais velho eu não tive, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês dessa forma, gente, porque eu precisava gravar. Muita gente tem dúvidas. Então eu falei, eu vou gravar assim, eu queria gravar lá no escritório, mas enfim, né? Quem tem bebê recém-nascido em casa sabe como é que é, a corre-corre, trabalho também, enfim. Mas bora lá. E eu tive exame, gente, aqui no público, que no particular do Brasil eu não tive. E eu não vou comparar com o público no Brasil, porque se eu não tive no particular, que tirar no público, né? Mas enfim. Qual foram os exames que eu tive aqui no público, tá? Lembrando, pra quem é novo aqui, pra quem tá assistindo pela primeira vez, ou pra quem não sabe, eu moro em Guimarães, tá? Eu sou de Guimarães, Portugal, Guimarães. Então eu ganhei meu filho no hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães, tá bom? Que nem Nossa Senhora, gente, o nome é Senhora da Oliveira. Acho que é isso. E aí, os exames que eu tive aqui no público, que eu não tive no particular do meu filho, né, o da Kailane, que foi no público, nem tem como comparar isso, vou comparar com o particular. Qual foi os exames? Eu tive um mapeamento do meu sangue, mapeamento, que eles chamam de mapeamento, é quando eles tiram o seu sangue e faz um mapa, tá, dos seus ancestrais, das suas raízes, através do seu sangue. Eu não tive isso no da Kailane, no público no Brasil, e eu não tive isso no particular do Israel no Brasil. Então aqui eles escolheram meu sangue lá no iniciozinho, tá, gente? Eu tava com 3 meses, 2 meses, 3 meses de gestação. Eles escolheram meu sangue e mapearam todo o meu sangue. Então eles puxaram minhas raízes, puxaram minha descendência, puxaram um monte de coisa, tudo através do meu sangue. Eles te dão um papel com um mapa dizendo tuas raízes, de onde você é. Eu descobri que eu sou caribenha, descobri que eu tenho raiz americana, descobri que eu tenho um monte de coisa. Coisa que eu nem sabia, tá? Então eles puxam ali. Através desse mapeamento, eles descobriram que eu tinha probabilidade de ter eclâmpsia. Coisa que eu também não sabia, porque a minha primeira gestação eu não tive pressão alta, eu tive minha filha parto normal, natural, porque no público no Brasil eles não dão pendural, pelo menos no da Kailane não me deram, então eu tive ela naturalmente, eu tive corte pra ter ela e eu não recebi uma anestesia sequer. Então não foi um parto normal, foi um parto natural. E não fizeram isso. No do Israel, no particular, também não fizeram. Então eu fui descobrir aqui em Portugal esse mapeamento que eles fizeram e as minhas raízes e tudo mais. Então nesse mapeamento eles descobriram que eu tinha probabilidade, devido às minhas raízes, devido às minhas origens, que eu poderia ter eclâmpsia, tá? Sendo que eu nunca tive pressão alta, eu não tenho pressão alta, eu não sofri de pressão alta. Em nenhuma das minhas gestações, tá? Enfim, mas aí o que acontece? Eles monitoraram o mioma, graças a Deus, ele não evoluiu, e virou um quisto, né? Que eles falaram que assim, olha, é um quisto. Que eu não sei o que é, deve ser parente do cisto. É um quisto. E aí eles me deram alta da gravidez de risco referente ao mioma, porque eles viram que não tinha mais risco e o mioma estava fora da bolsa gestacional. E ele parou por ali e virou um quisto. E aí logo depois eu fui colocada novamente como gravidez de risco por causa da probabilidade, da eclâmpsia, ok? Então eu saí de uma gravidez de risco e entrei na outra por coisas totalmente diferentes. E eu amei essa preocupação deles, porque eles poderiam nem se importar. Pensar, imigrante, enfim, né? Não vai acontecer nada, vamos monitorar, né? Vamos deixar que o centro de saúde tome conta dela. Não. Eles me colocaram como gravidez de risco para que eu tivesse um monitoramento melhor, mais preciso, para poder me acompanhar melhor, tá? Então, assim, eu achei isso muito bacana mesmo. Outro exame que eu fiz aqui, que no particular do meu filho eu não fiz, nem o da Kailane, que foi tomar um líquidozinho amarelo, doce. Eu tive que tomar pra poder ver se eu tinha diabetes gestacional. Aí eu fiz esse exame, é um exame demorado, demorou 3 horas, porque de hora em hora tinha que colher sangue, tinha que ficar em jejum, tinha todo um processo, tinha que tomar esse líquido todo de uma vez só. Pra mim isso foi novidade, porque eu ganhei meu filho no particular no Brasil e eu não tive esse exame. No da Karina também não. Um outro exame que eu fiz aqui também, que no Brasil eu não fiz, foi o do cotonete. Eu não sei se vocês já ouviram falar, um exame de cotonete. Cotonete é desse tamanho, tem 2 pontas de algodão. Uma ponta eles vão coletar ali bem no iniciozinho da sua vagina, da mulher, e a outra ponta eles vão coletar ali bem no iniciozinho do ânus. Eles não introduzem nenhuma das 2 partes, eles colhem por fora, pra poder ver uma certa bactéria lá que eu cheguei a pesquisar, mas eu não gravei o nome, gente.
E aí eles, para poder pesquisar e ver se você tem aquela bactéria, para que ela não passe para o bebê na hora do parto, tá? Então, essa eu também não fiz no Brasil, eu não fiz nem no particular, eu não fiz nem no público. Então, para mim, esses 2 exames aqui, esses 3 exames aqui foram novidades, que é o mapeamento do meu sangue, que é o do cotonete e que é o da glicose, tá? Coisas que eu não fiz no Brasil. Então, para mim, foi assim, super novidade e eu me senti assim muito bem assistida, tá bem? Então, assim, deixa eu ver se eu lembro de mais algum detalhe. Então, depois que eu fui colocada na gravidez de risco, de novo, pela segunda vez, que a primeira foi por causa do mioma, e depois eu levei alta por causa do mioma que não evoluiu, e depois eu entrei de novo por causa da pressão alta, e aí eles faziam monitoramento da minha pressão. Então eu tinha consultas no hospital cardiologista. Então eu tinha consulta com o médico normal para monitorar o Yuri e para me monitorar todas as vezes que eu ia, eu batia ultra. Então se eu ia 2 vezes no mês, eu batia ultra no hospital. E tudo, gente, tudo isenta. A partir do momento que você engravida, que você vai no centro de saúde fazer a sua primeira consulta, você ganha um papel de isenção. Então você fica totalmente isenta de tudo. Qualquer exame de sangue, qualquer exame, qualquer exame, todos você fica isento. Agora, lembrando que eu tô contando pra vocês a minha experiência de Guimarães. Não quer dizer que todos os hospitais de Portugal é igual, tá bem, gente? Pelo amor de Deus. Porque senão vai vir gente aqui nos meus comentários e falar: ah, mas eu ganhei no hospital da ganhei no hospital da Almada, ganhei no hospital da Gaia, ganhei no hospital de Lisboa, ganhei no hospital de não sei da onde. Não foi igual você tá relatando. Eu estou dando o meu relato de gestante, o meu relato de mãe em Portugal, tá bem? Então, quem quer ter algo parecido com o meu caso, venha ganhar em Guimarães, tá? Então, eu não posso dizer por todos os hospitais de Portugal. E aí, quer dizer, eu era muito bem monitorada. Então, eles mediam minha pressão sempre que eu ia no hospital. E tinha consultas específicas de cardiologista para monitorar a minha pressão. Eu ganhei um papel que eu tinha que medir minha pressão e colocar lá todos os detalhes para eles poderem me monitorar. E eles tiveram uma preocupação surreal, tá, gente? Eu tô contando pra vocês porque eu sou imigrante negra, tá? Então, assim, tudo poderia cooperar para que eu não tivesse uma boa experiência. Por ser mulher, negra, imigrante. Tá? Então eu tô contando pra vocês que pra mim a experiência foi ótima, tá? Então eu era muito bem monitorada e, enfim. E eu fiz todos esses exames, fora os outros, gente. Eu tive vários exames de sangue, mas muito mesmo. Teve exame de sangue que eu fiz na hora ali da consulta, que, peraí, o que você quer? É o meu mais velho, vem cá. Vem cá, mamãe. Ó, esse aqui é o meu mais velho, bota o cara aqui pro pessoal te conhecer. Ó, quem não conhece, esse é o meu mais velho. Esse é o Israel, que o parto dele eu ganhei no Brasil. E, enfim, então assim, eu fiz muitos exames de sangue, teve exames de sangue que eu fiz lá na hora da consulta, que eu tava me consultando com o médico, e ele falou assim, vai lá na enfermeira e colhe esse sangue aqui, faz exame de sangue aqui e tal. Então, assim, foram vários exames de sangue, gente, mesmo. Quando eu fui fazer a morfológica que eu fiz no hospital, né, a morfológica que foi no hospital. Todas as outras que eu fiz, gente, foi no hospital. Eu não tive que marcar ultra fora do hospital, em clínicas, pagar por fora. Eu até cheguei a pagar por fora, mas eu vou contar no próximo vídeo por quê. Mas todas as minhas ultras foram no hospital. A morfológica eu fui no hospital. E aí eles não conseguiram ver com muita precisão o coração do Yuri. Eles viram, mas não viram com tanta precisão. Então, eu vi a preocupação deles de querer saber se estava tudo certinho com ele. Eles queriam ver se ele tinha todos os dedinhos do pé, da mão, se estava tudo ok, tudo perfeito. E por causa disso, eles marcaram, gente, eu não precisei marcar nada. O hospital fez um caminhamento para um hospital lá do Porto, que é um hospital de referência, um hospital de, como é que fala? É aqueles hospitais de, ai senhor, de residentes, né? Hospital de faculdade, de residentes, né? Então, um hospital mega, hiper grande, surreal de grande, um hospital de referência no Porto. E aí, que é o Hospital São João. E aí o hospital daqui de Guimarães me encaminhou pra lá, eles fizeram o pedido, o hospital de lá me ligou, me mandou mensagem, com a consulta já marcada, com a ultra marcada. Então eu tive uma ultra obstétrica pediátrica para bater uma ultra do coraçãozinho dele. E assim eu fui e tava tudo bem, graças a Deus. Então tudo que eu precisei fazer, acho que foi só uma que eu fiz por fora, que foi o hospital que marcou, mas tudo era marcado pelo hospital, tá? Ou pelo centro de saúde. Então, assim, até os meus 8 meses, no centro de saúde, eu fui consultada com médico, consultas abertas. Até o 8º mês, no centro de saúde, eu fui consultada com consultas abertas. Não tinha médico de família. Mesmo eu estando gestante, não tinha vaga, tá, gente? Era um direito meu como gestante. Eles tinham que dar o jeito deles, mas não tinha vaga. Então, por isso eu não tinha conseguido. Mas, como eu estava sendo muito bem assistida pelo hospital, estava tendo consultas direto, às vezes até mais de 2 por mês, exames atrás de exames e tal. Eu fiz muitos exames, eu fiz muitas outras, então estava tudo perfeito.
Então eu nem tava ligando muito para as consultas do centro de saúde, mas eu ia, né? Mesmo assim, até porque as vacinas que eu tive que tomar, eu tomei no centro de saúde, as vacinas, aquela vacina que a gente toma 3, né? Acho que é do tétano, sei lá. Eu tomei no centro de saúde. Então teve algumas coisas que, né, foi feita no centro de saúde. Ah, e uma coisa que eu também não passei no hospital no Brasil, nem da Kalane, nem do Israel, foi colheita de urina. Todas as consultas, gente. Se eu fosse 3 vezes no hospital, eu tinha que levar 3 potinhos de urina para eles poderem medir. Tem uma fita que eles colocam lá para poder medir qual é a cor da sua urina, tá? Pra ver se você tá com infecção urinária ou não. E eu achei isso muito legal. Porque nem no particular do Israel que tive, eu não fiz isso. Eu só colhia exame de urina quando era um exame específico. Tipo, vai fazer um exame de sangue completo, aí tem que colher urina e fezes, ou urina. Então eu só colhi urina do Israel e da Kailane quando tinha algum exame numa clínica específica que tinha que colher urina, né? Agora aqui não, todas as vezes, gente, seja no centro de saúde, seja no hospital. Vou dar um exemplo, se eu tivesse 2 consultas no centro de saúde e uma no hospital, revertendo. Se eu tivesse 2 consultas no hospital e uma no centro de saúde, eu tinha que colher todas as vezes que eu ia. Se eu não colhesse em casa, levasse, quando chegava lá eles me davam um potezinho, eu tinha que ir no banheiro, coletar e entregar, tá? E eles fazem na hora ali o exame, não tem essa de levar pro laboratório, não. Eles botam a fitazinha ali, vê a cor que tá a sua urina e pronto. Se não tiver dentro da cor normal, beleza. E eu passei em todos os testes, graças a Deus. E deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. E antes de você ir pro médico, você passa pelo enfermeiro. Aqui em Portugal não tem técnico de enfermagem, aqui em Portugal tem enfermeiros. E o enfermeiro aqui em Portugal ele tem tanta autonomia quanto o médico, tá? Eu percebi isso nessas minhas consultas. Então, primeiro você passa pelo enfermeiro ou enfermeira, né? Eu passei só por enfermeiras. Você passa pela enfermeira, você tem que ir por ela primeiro, ela vai te avaliar, ela vai te fazer perguntas, ela vai perguntar como você tá. Se você tá tendo ir, todas as vezes que eu passava pela enfermeira, a gente era as mesmas perguntas. Tá sentindo tontura? Sente alguma coisa? Tem ficado inchada? Tem não sei o quê? Então, as mesmas perguntas. E ela botava no computador tudo que eu tava sentindo ou não, tá? Todos os meus sintomas de gestante. Então eu passava por ela media minha pressão, ela via minha urina, ela fazia as mesmas perguntas todas as vezes. Então sempre, sempre, sempre você passa pela enfermeira antes de ir pro médico. Então a enfermeira que passa pro médico o relatório e o médico faz o restante dos procedimentos, tá? Então eu achei isso super legal também. E a enfermeira no hospital, se tiver que colher sangue, o médico pediu, ela colhe ali na hora. Não tem essa de, vai lá pro laboratório, marca pra fazer, marca com o laboratório, vê o dia que pode. Não. Já teve várias vezes de eu estar lá na enfermagem, o médico pediu um exame de sangue na mesma hora, a enfermeira ir lá e colher. Coletar ali mesmo no consultório dela, sem precisar marcar, ir numa clínica e tal, esperar e blá, 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 blá. O único exame que eu fiz separado, lá da sala da enfermeira, foi o da glicose. Mas mesmo assim, ele foi feito dentro do hospital, num outro compartimento, mas eu não saí do hospital. Eu só atravessei a ruazinha que tem no hospital ali, onde passam os carros para ir pra emergência. Eu saí de um prédio e fui pro outro prédio para colher e fazer esse procedimento da glicose, né? Os sangues que você coleta de 1 em 1 hora e toma aquele líquidozinho. Só. Mas outros exames de sangue eu fiz já junto com a enfermeira, antes mesmo da minha consulta. Então é isso, gente. Já tem 30 minutos de vídeo. Eu vou tentar diminuir um pouco esse minuto aí desse vídeo pra ficar menos tempo. E eu espero que você tenha chegado até aqui. Eu espero que você conseguiu entender o que eu quis passar relacionado a esses meus primeiros momentos da minha gestação aqui em Portugal, tá, gente? Espero poder ajudar você que é mamãe, que tá pensando em engravidar aqui em Portugal, que é imigrante, ou que não seja também, né? E tirar suas dúvidas aí, tá? Eu vou gravar um outro vídeo, vou gravar logo em seguida desse, pra postar logo em seguida desse, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de dar seu like, de comentar, gente. Comenta aí, tá? É bom a gente trocar ideias, tá? Então comentem aí pra quem já ganhou, ou quem tá pra ganhar, ou quem tá pensando em engravidar, tá bem? Deus abençoe vocês.